Capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, veio a ser para o lado do termo de Edom, o ermo de Zim, até o Negebe, na sua extremidade meridional. E seu termo meridional veio a ser desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que está encarando o sul. E saía para o sul, para a subida de Acrabim, e passava para Zim, e subia do sul para Cades Barneia, e passava para Esrom, e subia até Adar, e dava a volta até Carca. E passava para Asmon, e saía até o vale da torrente do Egito. E o ponto final do termo mostrou ser o mar. Este veio a ser seu termo meridional. E o termo ao leste era o Mar Salgado, para cima até o fim do Jordão, e o termo no canto setentrional era a Baía do Mar, no fim do Jordão. E o termo subia até Bet-Ogla, e passava para o norte de Bet-Arabá, e o termo subia até a pedra de Boã, filho de Ruben. E o termo subia até Debir, na baixada de Acor, e se virava para o norte, para Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao sul do vale da torrente. E o termo passava para as águas de En-Semes, e seu ponto final mostrou ser En-Rogel. E o termo subia até o vale do filho de Inom, para a encosta do Jebuseu, ao sul, isto é, Jerusalém. E o termo subia para o cume do monte que defronta com o vale de Inom a oeste, que se acha na extremidade da baixada de Refaim, ao norte. E o termo estava demarcado desde o cume do monte para o manancial das águas de Neftoa, e saía para as cidades do monte Efron. E o termo estava demarcado até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. E o termo dava a volta de Baalá para o oeste, para a montanha de Seir, e passava para a encosta do monte Jearim, ao norte, isto é, Quesalon. E descia até Bet-Semes e passava para Timná. E o termo saía para a encosta de Ecrom, para o norte, e o termo estava demarcado até Siqueron, e passava para o monte Baalá, e saía até Jabneel. E o ponto final do termo mostrou ser o mar. E o termo ocidental era o grande mar e seu litoral. Este era o termo em toda a volta dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E a Calebe, filho de Jefuné, deu um quinhão no meio dos filhos de Judá, segundo a ordem de Jeová a Josué, a saber, Kiriate Arba, este Arba sendo o pai de Anak, isto é, Hebron. Portanto, Calebe desalojou dali os 3 filhos de Anak, a saber, Sesá e Aimã, e Talmai, os que nasceram a Anak. Então subiu dali até os habitantes de Debir. Ora, o nome anterior de Debir era Kiriate Sefer. E Calebe passou a dizer, quem golpear Kiriate Sefer e deveras a capturar, a este hei de dar minha filha Axa por esposa. Então Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a capturou. Portanto, deu-lhe sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, quando ela ia para casa, instigava-o a pedir ao pai dela um campo. Ela bateu então palmas enquanto estava montada no jumento. Calebe disse-lhe, pois, que queres? Ela disse, portanto, dá-me deveras uma bênção, pois me deste um pedaço de terra ao sul, e tens de dar-me Gulote Maim. Por conseguinte, deu-lhe Gulote alta e Gulote baixa. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades na extremidade da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, no sul, vieram a ser Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adaga, e Quedes, e Azor, e Itinã, Zife e Telém, e Bealote, e Azoradata, e Queriote Esrom, isto é, Azor, Amã e Sema, e Moladá, e Azargada, e Esmon, e Bet-Pelete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá e Ijim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Ormá, e Ziclade, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades sendo 29, junto com os seus povoados. Na Cefelá havia Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapua e Enão, Jarmute e Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e seus povoados. Zenã e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispé, e Jocteel, Laquis e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamão,
e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e seus povoados. Libna e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maresa, 9 cidades e seus povoados. Ecrom e suas aldeias dependentes e seus povoados. De Ecrom para o oeste, tudo o que havia do lado de Asdod e seus povoados. Asdod, suas aldeias dependentes e seus povoados. Gaza, suas aldeias dependentes e seus povoados, para baixo até o vale da torrente do Egito, e o grande mar e a região adjacente. E na região montanhosa, Samir e Jatir, e Socó, e Daná e Kiriat-Sana, isto é, Debir, e Anabe, e Estemo, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e seus povoados. Arabe e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades e seus povoados. Maom, Carmelo e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Timná, 10 cidades e seus povoados. Alu, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e seus povoados. Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e seus povoados. No ermo, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Nibissã e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e seus povoados. Quanto aos jebuseus que moravam em Jerusalém, os filhos de Judá não os puderam desalojar, e os jebuseus continuam morando com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.